Glória a Deus, a paz, meus irmãos, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live, para mais uma transmissão, para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Estamos com um tema especial nesta noite, onde vamos estar aqui com a psicóloga Nadiane Carvalho. Então, nós hoje iremos estar abordando um tema em cima do Setembro Amarelo, o tema que fala sobre depressão. Então, antes da gente dar início, né, eu quero aqui estar, a nossa psicóloga já está aqui prontinha para entrar ao vivo. Enquanto a gente faz a abertura, ela está aqui em off, mas daqui a pouquinho vou estar liberando aqui a gravação dela. Então, antes da gente dar início, eu quero primeiramente aqui deixar alguns agradecimentos, agradecer aos nossos líderes, Bispo Guilherme, a Bispa Denise, do Ministério Luz para os Povos de Porto Alegre. Eu quero também deixar aqui os agradecimentos a cada um dos nossos irmãos que congrega conosco aqui na Luz para os Povos de Porto Alegre. Agradecer a nossa família, já tem alguns aqui que eu vi que já entrou, inclusive mandar um abraço à nossa irmã Nora, já está acompanhando. Então, muito obrigado a cada um de vocês que realmente nos apoiou nesta live. E eu vou estar passando aqui para... Aqui a minha esposa já acabou de mostrar. Um grande abraço ao nosso irmão Eliel, a paz, irmão. Então, eu creio que vai ser bênção. Eu vou deixar minha esposa estar orando. Depois da oração, eu vou estar falando um pouquinho aqui a respeito do objetivo desta gravação. E logo em seguida a gente vai estar aqui entrando ao vivo com a palestrante da noite, a psicóloga Nadiane Carvalho. Então, vamos dar início aqui, vou passar para minha esposa estar orando. Boa noite, queridos. Uma honra para nós estarmos aqui nesta noite. Vamos abordar um tema depressão, onde já é muito falado nesse Setembro Amarelo. E vamos ouvir essa palestra da nossa psicóloga Nadiane, e será uma honra estarmos aqui conosco nesta noite. Eu queria fazer uma oração com vocês, queridos irmãos. Agradeço a todos que estão já conosco online. A gente já está vendo vários. Meus parentes lá do interior também já estão conectados conosco, para os povos de Porto Alegre. Muito boa noite nessa noite e tudo de bom. Um abraço, irmã Neila, irmã Nora, nossa Bispa Denise, Bispo Guilherme, já estão online conosco nessa noite. Agradecemos a Deus por você estar conosco. Amém. Amém. Pai amado, nós te apresentamos essa noite em tuas mãos, que venha ser uma bênção, que tudo que for falado aqui, Senhor, seja também em teu nome, que a gente venha aprender e que venha a crer em ti e entender que o Senhor está no controle de tudo e de todas as coisas. Te agradecemos por tudo, te pedimos que essa palestra venha a ser abençoada, abençoa a vida da palestrante, da psicóloga Nadiane, que está aqui conosco, na minha vida, meu esposo, nossos líderes, e muito obrigado por esta noite. Que esta noite venha a ser abençoada em nome de Jesus. Amém. 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 Então, o objetivo desta live, como a gente já mencionou aqui, nós estamos encerrando o mês de setembro, onde é falado sobre Setembro Amarelo. A gente chegou até a fazer uma live há 2 semanas atrás, tratando sobre a parte espiritual, né? Mas nós resolvemos hoje trazer uma convidada especial, a psicóloga Nadiane, para que ela possa estar trazendo também um pouco sobre o conhecimento dela a respeito desta doença e de uma forma mais técnica, né? Na verdade, de uma forma mais técnica, porque nós não somos psicólogos, não somos profissionais na área. E, então, só para vocês terem noção, a gente ficou chocado com os números com relação à questão de suicídios no nosso país, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, que, para minha surpresa, é o estado com o maior número de pessoas que tiram a própria vida. Então, a gente tem visto aí as organizações
cada uma tomando iniciativa no combate de prevenção a este problema. E nós, como servos de Deus, nós, como cristãos, nós não podemos ficar de braços cruzados, nós temos que realmente agir. Então, há 2 semanas atrás, a gente trouxe uma palavra onde falava sobre fé, uma mensagem de fé e esperança, e hoje traremos aqui uma palestra com base técnica. Então, já vou estar aqui convidando a nossa palestrante para estar ao vivo, a psicóloga Nadiane. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Seja bem-vindo, né? Para nós é uma honra poder estar recebendo aqui a psicóloga Nadiane. E antes de passar a palavra para ela, deixa eu só apresentar para vocês, né? Quem ainda não conhece, já tem muitos irmãos aqui de Porto Alegre que estão nos acompanhando. Então, deixa eu só mencionar aqui, ó, já temos a irmã Nora, o irmão Eliel, temos aqui a nossa irmã Neira, todos aqui de Porto Alegre. Então, glória a Deus que hoje a nossa amiga e irmã também, né, psicóloga Nadiane, ficando conhecida aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. Então, para quem não conhece, posso chamar de doutora ou só psicóloga? Pode chamar de Nadi. Pode chamar de Nadi. Nadiane, pronto. Então, para quem não conhece, a psicóloga Nadiane, ela é uma colega minha de infância. A gente estudou juntos 4 anos, né? Então, depois de 19 anos, a gente pôde estar reencontrando de forma online, para a gente hoje estar somando juntos, né, para estar trazendo um auxílio, um suporte para as pessoas que carecem deste problema. Então, eu creio que vai ser bênção de Deus, né? Então, desde já, muito obrigado por atender esse nosso convite e se sinta abraçada por Porto Alegre, pelos gaúchos, pelo Rio Grande do Sul. Então, a palavra está com a psicóloga Nadiane. Muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui compartilhando, né, de informações tão importantes com vocês. A paz a todos os irmãos, né? E vamos tomar juntos, né, para ajudar aí muitas pessoas que têm sofrido e levar informações, né, necessárias nessa luta, nesse combate contra o suicídio. Então, vou estar iniciando, como você mesmo falou, pastor Muriel, você ficou assustado com os números, né? Realmente, os números são assustadores de casos de suicídio no Brasil. Cerca de 800 mil pessoas morrem de suicídio todos os anos, né? Quando a gente para analisar, são muitas vidas que poderiam evitar essa tragédia. O suicídio é a segunda causa de morte entre jovens entre 15 e 29 anos. E a gente usa o Setembro Amarelo, né, esse mês de conscientização, e essa campanha se partiu através do Conselho de Psiquiatria e de Medicina, né? Já sabe-se que a maioria dos casos de suicídio acontece por conta de problemas mentais, né? E uma das doenças mentais seria a depressão, que está em primeiro lugar, dependência química e outros fatores que nós humanos enfrentamos, né? Adversidades nas nossas vidas, no seio da nossa família. Então, assim, é assustador. Uma pessoa morre a cada 40 segundos, tentam suicídio. Enquanto a gente está aqui, eu falando só algumas palavrinhas, em 40 segundos, uma pessoa está tentando suicídio. Imagine. E assim, eu fico muito feliz quando a igreja, né, abre as portas assim, né, quando
para falar sobre esse tema que ainda é um tabu, né? Existe ainda um preconceito em cuidar da saúde mental devido às pessoas passarem a maior parte do tempo ouvindo que psicólogo é para louco, que psiquiatra é para louco. E devido a esse preconceito e certos tipos de brincadeira fazem com que as pessoas se sintam envergonhadas de procurar ajuda profissional, não é verdade? É verdade. Então, assim, eu vou trazer algumas possíveis causas, né? Geralmente algumas pessoas têm dúvidas e perguntam: a depressão surge do nada, né? Existem alguns fatores que pode desencadear a depressão. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, tá tudo ok. Então, assim, o histórico familiar dessa pessoa, né, pode ser um fator. Grande estresse, talvez alcoolismo dentro de casa, outras dependências, né, químicas, disfunção hormonal também pode causar, excesso de peso, porque vem mexendo com a autoestima da pessoa, o uso excessivo de internet e redes sociais devido às comparações que a rede social traz, né? Às vezes a pessoa vê ali a grama do vizinho mais bonita e fica frustrada com sua vida, achando que aquela foto, aquela imagem que está sendo postada pelo outro, essa pessoa é feliz, essa pessoa não tem problemas, essa pessoa não passa por dificuldades, e muitas das pessoas se deparam com a frustração por estar comparando a sua vida com a outra. E aí vem questões de frustrações em relação a alcançar mesmo vida profissional, vida financeira, o desemprego, né? Geralmente tem casos de suicídio que acontece de forma impulsiva. Isso tem acontecido muito entre os homens quando, de fato, tem um problema financeiro, né? Entra em falência, por exemplo, e aí a pessoa vê a saída no suicídio. Então, assim, são fatores que, na verdade, mexem com o nosso organismo, né? A gente é bombardeado por várias adversidades e essas situações mexem, né, com o nosso emocional, ao ponto da maioria das pessoas acreditar que essas questões não têm solução. E vem aí os sintomas. Eu acredito que vocês devem ter algumas perguntinhas. E aí a gente vai estar batendo esse papo, né? Respondendo e já trazendo os temas. E continuidade no assunto através de perguntas. Se vocês tiverem algumas perguntinhas, podem fazer, que eu estou aqui em ordem. Certo. Então, o pouco que a gente já ouviu aqui já deu para clarear muito a nossa mente, né? Porque realmente, como você já mencionou, é algo que, às vezes, eu vou falar por mim, por nós que fazemos parte do corpo de Cristo, nós como cristãos, às vezes a gente encara este problema com um certo preconceito, né? E a gente sabe que toda doença, toda enfermidade, ela passou a existir, na verdade, por causa do pecado do homem. Então, quando Deus criou Adão, criou Eva, era tudo perfeito, né? E devido ao pecado do homem, aí surgiu esses problemas. Mas nós não estamos aqui para também atribuir tudo à questão espiritual. A gente sabe que uma coisa liga a outra, mas, como eu falei, a parte técnica realmente ela é fundamental, por nós não sermos especialistas sobre o assunto, né? Então, como nesta parte eu sou uma pessoa leiga, eu procurei realmente buscar alguém que realmente pudesse trazer uma mensagem de forma mais clara. Então, a gente tem algumas perguntas que a gente recebeu de algumas pessoas, né?
E aí a gente vai estar passando aqui, se alguém tiver alguma pergunta e quiser perguntar aqui ao vivo, não tem problema. Mas a gente recebeu algumas perguntas em off, e algumas pessoas não gostam de expor. E se alguém que já está assistindo quiser mandar em off também, você pode mandar no nosso WhatsApp ou aqui pelo nosso Facebook, e a gente vai passar as perguntas para que a psicóloga possa estar respondendo. Então, vou passar aqui para minha esposa já iniciar as perguntas que a gente recebeu. Depressão é hereditária? Antes da primeira pergunta, eu queria deixar claro que a gente tem que ter muito cuidado na questão de sair rotulando que está com depressão. Porque muitas vezes só atribui a depressão ao sentimento de tristeza. Mas um deprimido, ele pode sorrir, ele pode estar participando de eventos, ele pode estar brincando, e sempre ele vai estar mostrando o sentimento de tristeza, né? Então, assim, eu quero deixar aqui para vocês entenderem que tristeza é uma coisa e depressão é outra coisa, né? Tristeza, todos nós somos acometidos por tristeza, desde pequenininhos, né? A gente perde coisas, a gente perde coleguinhas, a gente muda de escola, a gente muda de casa, a gente termina um relacionamento, né? A gente perde de ano na escola. Então, assim, existem vários fatores, como eu havia falado antes, que pode trazer uma tristeza, não é verdade? Então, assim, não estamos isentos de tristezas. E, geralmente, a tristeza, a gente sabe o motivo, né? Por que a gente está triste. No caso da depressão, algumas pessoas não sabem o motivo por que está deprimida. A tristeza, a gente sabe que tem um tempo, a tristeza passa. Tem pessoas que ficam tristes 1 mês, 2 meses, em alguns casos de luto, 5 meses, 6 meses. Mas é importante estar atento quando esse sintoma, né, a gente chama de sintoma da tristeza, dura por mais de 1 ano, 2 anos, e aí é o momento de se preocupar e de procurar ajuda, porque aí seria possivelmente um caso de depressão. Então, tristeza é diferente de depressão. Ok. E a depressão, ela é hereditária? A depressão, ela é hereditária? Como qualquer outra doença, né? A herança genética não seja tão determinante para desenvolver a doença, né? E isso a gente pode ver em outras doenças. Às vezes a mãe teve um câncer, por exemplo, isso não quer dizer que esses filhos terão, não é verdade? Então, assim, como qualquer outra doença, não quer dizer que por conta da genética os filhos venham de fato desenvolver a doença. Mas existe sim muitos casos onde a mãe ou o pai tem a depressão e um dos filhos vem a desenvolver o mesmo problema. Mas os fatores adicionais vão contribuir para esse surgimento. Todos os outros fatores que eu citei, e eu deixei um fator de fora que geralmente acontece muito, é a violência doméstica e o abuso sexual. Também entra naquela listinha de fatores que eu falei anteriormente que pode desencadear uma depressão. Então, aqui antes da gente passar para a próxima pergunta, então quer dizer que assim, a depressão ela nunca surge do nada, sempre existem fatores que contribuem para que a pessoa, no caso, desenvolva essa doença. Isso. Pronto, você tocou na palavra-chave, que a depressão é uma doença, né? Porque o que é que acontece? Por algumas pessoas já achar que depressão é de cunho espiritual, né? Que é frescura, que talvez seja falta de Deus,
A depressão, ela é uma doença. E por se tratar de doença, ela deve ser tratada como as outras doenças. E o que nos deixa preocupado é o fator por as pessoas acharem que a depressão não seja doença, seja frescura, seja uma forma da pessoa chamar atenção. E essa pessoa que está em sofrimento, ela cria o sentimento de culpa, de vergonha, e aí não busca a ajuda necessária. Entende? Sim. Tá ok. Então ficou bem claro, né? No caso, ela pode ser hereditária, né? Sim. Tá ok. Minha esposa tem a próxima pergunta aqui. Como se identifica uma pessoa com depressão? Como a gente percebe que ela está deprimida? Quais os fatores que a gente pode olhar para ela e ver ela não está bem, é depressão? Existem vários sintomas, né, que chamamos de sintomas, que pode nos deixar atentos a um possível comportamento, né, de que a pessoa esteja depressiva. Então, assim, aquele humor modificado, né, você vê que o humor da pessoa mudou, né, ela sempre está irritada, murmurenta, vamos dizer assim, reclamações o tempo todo, angústia, angustiada, falta de apetite, né? E aí a gente vai vendo alguns sintomas onde você vai perceber se você mora com essa pessoa, né? E outros que você só vai perceber se você encontrar essa pessoa na igreja, encontrar essa pessoa em outro lugar, e você vai perceber que a pessoa se comporta de uma forma diferente. Então, cansaço, a fadiga, tem pessoas que choram muito, sempre estão chorosas. O distanciamento, o isolamento, você percebe que a pessoa sempre estava com outras pessoas, participando de eventos, e de repente essa pessoa preferiu ficar num cantinho mais isolado. A perda do prazer e da alegria nas atividades que ela geralmente fazia. Então, assim, às vezes é uma pessoa que, se você convidasse para um evento, para ir a uma praia, para ir a um shopping, para fazer uma brincadeira, aí você vai perceber que essa pessoa não tem ânimo mais, para ela isso não é mais interessante, ela não está mais alegre. Um exemplo assim que eu posso trazer também para vocês de comportamentos que pode ser identificado. Exemplo, às vezes uma pessoa gosta de ganhar presentes e talvez essa pessoa ganhe um presente e esse presente não vai mais mudar o humor dela, né? Sorrir, se sentir alegre, comemorar. Ela sempre vai estar ali apática, quietinha, isolada. Então, assim, cada caso é um caso. Tem pessoas que terão vários outros sintomas, como perda de peso ou aumento de peso. Mexe muito com a baixa autoestima, então você vai ver sempre a pessoa trazendo frases, né, na conversa de baixa autoestima, pessimismo. Você conversa com a pessoa e a pessoa perdeu as esperanças, está desesperançosa com qualquer evento que talvez em outra situação ela estava esperançosa. O sentimento de fracasso, de frustração, de se sentir inútil. São muitos os comportamentos, os sintomas que a gente pode perceber. Isso não quer dizer que a pessoa depressiva ela terá todos esses sintomas. Talvez a pessoa tenha 2 ou 3 desses sintomas que dure por 1 ano e 2 anos e a pessoa acha que ela não tenha nada e seja sintomas da depressão, entende? Então, assim, geralmente tem comportamentos que é mais fácil perceber com a pessoa que realmente você tá ali, né? Trabalhando junto, morando junto, convivendo. Então, é muito importante que a gente tenha empatia por conta disso. Às vezes você percebe que a pessoa tá sempre irritada, tá sempre agressiva, né?
tá sempre reclamona. E aí, às vezes, você acha que é grosseria da pessoa, que a pessoa não tá mais se importando com ninguém. E às vezes sejam comportamentos e mudanças de humor devido a esse sofrimento, devido à doença da depressão. Então, assim, muitos sintomas, né? Muitas mudanças que fazem com que a gente possa ficar alerta e se posicionar de forma mais acolhedora, né? Perguntando como essa pessoa está, se ela está bem, se está acontecendo alguma coisa, porque já faz parte o julgamento, né? Já existe isso de forma, né? Então, assim, você vê uma pessoa irritada, você vê uma pessoa sem droga, você vê uma pessoa se distanciando, se isolando, e a primeira coisa que você pensa é: ela tá afim de ficar só, deixa ela lá sozinha. Ela tá irritada é porque teve algum problema aí, tá descontando nas outras pessoas. E esses outros julgamentos. E talvez esse comportamento seja sintomas da depressão. Bem sério. E toda pessoa ela pode ter depressão, a criança, jovem, adulto, idoso, ou ela afeta só um certo tipo de idade? Todas as pessoas podem ter depressão. Como qualquer outra doença, né? Acometidos crianças, adolescentes, jovens e idosos. A depressão pode surgir em qualquer fase da vida, em qualquer etapa da vida. Trouxe nenhum dado aqui que eu deveria ter trazido, me perdoe, mas depois eu posso passar para vocês a respeito dessa questão, né? Dados em relação às idades. Mas sim, muitas pessoas sofrem de depressão. Alguns desses sintomas podem ser observados, né, na criança, no adolescente. Como eu havia falado anteriormente, devido ao preconceito, devido à saúde mental, tratar a saúde mental ainda ser um tabu, as pessoas têm vergonha de dizer para a outra o que tem sentido, né? E às vezes é o que ela vai dizer, aqueles sentimentos que são provas de que ela não está bem, de que ela esteja em sofrimento. Então, todas essas dicas que eu dei, né, essas informações que eu trouxe de possíveis causas que pode trazer a depressão, desenvolver a depressão, e sintomas, né, e mudanças de comportamentos, elas devem ser observadas em qualquer faixa etária, porque qualquer faixa etária pode desenvolver a depressão, inclusive as crianças. Certo. E a gente tem mais uma pergunta. Essa pergunta eu vou fazer questão de fazer, né? Porque, como eu mencionei, a depressão é uma doença. Isso é a forma que eu creio. Eu creio que depressão é uma doença. Mas a gente sabe que tem pessoas, né, inclusive, assim, líderes, pastores, que não creem que depressão é doença, que acha que depressão é espiritual, que é porque a pessoa tem demônio. Então, eu vou fazer questão de fazer essa pergunta. Depressão é espiritual? Não. Depressão é doença, mas eu acredito que a fé, a crença de quem esteja sofrendo é muito importante na vida dessa pessoa que está em sofrimento. Mas depressão não é espiritual, é uma doença. Se a pessoa for ao médico, procurar o médico clínico, por exemplo, as pessoas têm medo de procurar o psiquiatra, né? O psiquiatra é um clínico especializado na saúde mental, né? Então, assim, se ela procurar o clínico, por exemplo, vamos dizer assim, e relatar todos esses sintomas, ela vai receber um diagnóstico de depressão. Entende? Eu acho engraçado
Muriel, que o preconceito é tão grande em relação à saúde mental que às vezes a gente sente qualquer outro problema, uma dor no estômago, por exemplo, uma dor na barriga, por exemplo, e a gente vai logo no médico, vai logo na emergência, preocupado para investigar o que está acontecendo, e o médico dá um diagnóstico e a pessoa, ai meu Deus, é só isso, vou tomar uma medicação e tal, né? Simples assim, sem culpas, sem medos. E quando se fala em procurar um psicólogo ou procurar um psiquiatra, as pessoas correm. Então, assim, infelizmente, ainda existe esse receio, essa vergonha, esse preconceito da pessoa procurar um profissional, né, de saúde mental. E o que acontece é que eu acredito que os cristãos passam muito por esses conflitos, né, em não procurar, por achar que o problema é espiritual. E aí, cada um, de acordo com sua crença, vai buscar na sua crença a melhora, a cura daquela situação. Mas a gente consegue ver que mesmo a pessoa praticando aquela religião, né, se ela é uma pessoa espiritualizada, existem muitos casos onde a pessoa está ali anos ali desenvolvendo a vida espiritual, mas aqueles sintomas continuam existindo na sua vida. A pessoa continua angustiada, a pessoa continua tendo sintomas de ansiedade, sintomas de depressão. E assim, quando a gente traz em relação a outra doença, outra doença que não seja uma doença mental, como eu citei, uma dor de barriga, mas poderia ser um câncer, uma hipertensão, uma diabetes, por que não trazemos essa questão e dizemos que é espiritual também? E por que só a depressão, os problemas mentais que poderiam ser espirituais? Entende? Verdade. Então, a gente está conseguindo aqui clarear nossa mente com relação a este problema, né? Porque, como eu falei, a gente não é especialista no assunto, então, por isso nós resolvemos trazer uma psicóloga e ainda que também uma mulher de fé, uma mulher de Deus, para que possa estar realmente explicando de uma forma mais clara, porque, como eu falei, eu creio sim que é uma doença e na tua fala aí já deu para ver que se trata de uma doença mental, né? Então, a gente aprendeu aqui que existem vários fatores que contribuem para o desenvolvimento desta doença. Então, eu tenho mais uma pergunta aqui. Por elas muitos fatores e muitos sintomas, né? Muita mudança de comportamento. Eu acho que eu não citei a questão do desejo de morte, eu acho que eu esqueci de citar, que é um dos mais importantes. Então, assim, outros sintomas é a gente estar atento a mensagens. Geralmente, a pessoa que está em estado de sofrimento depressivo, ela dá sinais, ela deixa mensagens através de fotos, nas redes sociais, mensagens, ligações de despedidas, cartas de despedidas, digamos assim, em uma conversa ela pode dizer, não vejo mais graça nessa vida, por mim tudo acabava aqui. E aí vem os pensamentos vídeo. Outra coisa que a gente deve ficar atento também, talvez seja, né, você que está assistindo a live, pense, eu acho que tal pessoa tem, mas aí você talvez esteja se autoanalisando, né? Então, assim, sintomas de insônia, de agitação, dificuldade de concentração, também são sintomas que fazem parte da depressão. Tá, ok. Muito boa a sua colocação, né? A gente tem aqui mais uma pergunta. Depressão tem cura? Bom, a depressão ela é considerada uma doença crônica
e o que seria uma doença crônica, que não tem cura e que tem tratamento. Você deve já ter escutado falar muitos casos, né, por ser pastor, de pessoas que tiveram doenças e foram curadas de doenças, né? Então, assim, a gente não está aqui para questionar. Somos cristãos, né? E somos prova vivas disso, de que milagres acontecem. E tem muitos relatos de pessoas que dizem ter sido curadas de depressão e de qualquer outra doença. Mas, segundo a medicina, né, uma doença crônica, ela não tem cura, ela tem tratamento. E é muito importante a gente ficar atento em relação a isso, porque às vezes a pessoa acha que 1 mês de terapia, 2 meses, vai resolver, né, todas as suas demandas, as suas queixas, os seus sintomas. E existem tratamentos que levam aí, mais de 6 meses, 1 ano, até 2 anos, onde essa pessoa vai estar melhorando dos seus sintomas, trazendo de volta uma qualidade de vida, mas é necessário ter manutenção desse tratamento. Então, assim, tem pacientes que fazem o acompanhamento psicológico por um tempo, dá uma pausa e depois volta. E algo importante falar a respeito disso é quando algumas pessoas até relatam que eu tenho um conhecido, eu tenho um familiar que tem depressão e toma medicação e até hoje nunca melhorou. Porque a medicação, ela não vai tirar a doença. A medicação está ali para tratar e ajudar na melhora dos sintomas que a doença traz, né? Então, assim, se a doença foi desenvolvida por conta de todos aqueles fatores que a gente falou inicialmente, aqueles fatores que devem ser tratados, que devem ser acompanhados, que devem ser colocados, né, em processo terapêutico, para que os fatores não venham a desenvolver os sintomas, que são todos esses sintomas que a gente falou. Então, assim, tem pessoas, tem depressões leves e moderadas, que a pessoa, com o processo psicoterapêutico, ela vai caminhar de forma melhor. E já tem pessoas que talvez estejam em estado de depressão maior, que vai ser necessário o psiquiatra e o uso de medicações também naquele tratamento. Muito boa a sua colocação. Já respondeu até a pergunta que eu ia fazer, porque, como você já falou, então a depressão, ela é uma doença que não existe uma pílula onde a pessoa toma e já está curada. Ela é uma doença que tem tratamento. No caso, ela não existe cura. Com base científica, né? Porém, nós, como servos de Deus, a gente crê, né, que Deus, ele é o Deus do impossível, que milagres acontecem, né? Então, para deixar bem claro para as pessoas que estão nos assistindo, a gente tem aqui, a gente está acompanhando as pessoas que estão assistindo, tem muitos cristãos assistindo, tem muitas pessoas também que não são cristãos, então, para deixar bem claro, depressão é uma doença que não tem cura. Ela tem tratamento. Não existe remédio que a pessoa vai tomar o remédio e vai ficar curada. Ela vai seguir o tratamento, porém, a fé ajuda neste tratamento e, de acordo com a fé, a pessoa realmente pode sim conseguir a cura, né? O milagre, no caso, né? Como várias outras doenças que a gente sabe que cientificamente não existe cura, mas a gente já ouviu relatos de pessoas que realmente foram alcançadas pelo milagre através da fé. Exato. É por aí? Eu não sei eu não sei se vocês conhecem um cantor, Pregador Lu. Ele é bem conhecido no mundo gospel, né? Sim, ele é até pastor. Ele é até pastor. Então, Pregador Lu, ele é um exemplo de cristão
que desenvolveu uma depressão. Ele se afastou dos trabalhos, das atividades dele. Eu não sei, vocês podem ver depois na rede social dele. E ele ficou meses afastado, tratando da depressão. E ele relata que ele buscou ajuda, psicólogo, psiquiatra, uso de medicações para o seu tratamento. Ficou meses longe das suas atividades. E nesse período, né, ele fez novas músicas e voltou, né, aos trabalhos, aos poucos, retornando aos seus trabalhos. Então, assim, qualquer pessoa pode ser acometida pela depressão. Líderes religiosos, pastores, padres, ricos, pobres, como qualquer outra doença, ela não escolhe um público-alvo, né? Porque somos humanos, todo mundo passa por adversidades, por perdas na nossa vida, por frustrações. Então, um exemplo que eu quis trazer foi Pregador Lu. Outro exemplo de um famoso, digamos assim, é o pastor, o padre, eu só chamo ele de pastor, o padre Fábio de Mello, né? Então, assim, aquele líder espiritual, né, que influencia muitas pessoas, ele também passa por um processo emocional, né, onde existe muitos relatos onde ele falou que tratou síndrome do pânico, depressão, teve ajuda psiquiátrica, psicológica. Então, assim, o fato você crer, você ter uma crença, você ter fé em Deus, em outras crenças, isso não te deixa isento de ter uma doença. Nem uma doença física e nem uma doença mental, digamos assim. Certo. A gente tem um comentário aqui. Vou estar lendo aqui para saber se você pode nos dar uma resposta mais clara. A gente está aqui, a pergunta na verdade, não é uma pergunta, é um comentário, né, da Jaqueline, a pastora Jaqueline. Ela fala que foi curada da depressão com alta médica. Então, como é que funciona, no caso desse diagnóstico, quando a pessoa realmente ela alcança um resultado de excelência nesse tratamento, né? No caso, ela comentou aqui que foi... Ela recebeu alta médica? Isso. É isso? Ela recebeu alta médica? Isso. Sim. Então, provavelmente, como eu não conheço a história dela, eu não sei se ela fez acompanhamento psicológico, psiquiátrico, uso de medicação, não sei qual foi o caminhar, né, desse tratamento dela, juntamente com a fé. Como a gente acabou de falar, né? É possível, como qualquer tratamento, às vezes a gente faz um tratamento para outra doença e no final, através de exame, de uma avaliação médica, a gente recebe a boa notícia de que está de alta, de que está bem, né? Então, assim, que bom que ela conseguiu a alta médica e que ela, por ter passado por isso, ela sabe muito bem os sintomas, os sentimentos, né? Todos os sinais, as mudanças de humor. Então, eu acredito que ela é mais um canal aí para ajudar outras pessoas, né? Para observar outras pessoas e orientar as outras pessoas a lutar contra esse preconceito e buscar ajuda, porque é possível melhorar. Ela é um exemplo disso, né? Então, glória a Deus pela vida da nossa... Como a maioria dos telespectadores, não é isso? São cristãos. Eu até separei um versículo aqui, 2 versículos que traz a respeito disso, em relação a um cristão, né, que foi acometido por um processo depressivo devido às adversidades. E aí eu lembro da história de Jó, né? Que Jó perdeu seus filhos, né? Seus bens,
E aí teve esse luto terrível, né? Você perder todos os seus filhos. E lá no livro de Jó, traz muitos dos sintomas de uma pessoa deprimida. Eu separei aqui para vocês o capítulo 6 de Jó, versículo 8, ele diz bem assim, ó: se tão somente fosse atendido o meu pedido, Deus me concedesse o meu desejo, se Deus se dispusesse a esmagar-me e soltar minha mão protetora e eliminar-me. Ou seja, ele tem o desejo de que Deus o esmague, solte a mão dele, o abandone para que ele morra, que a vida dele acabe. Outro versículo que tem também, o 6, no mesmo capítulo, capítulo 6, versículo 11, ele diz: que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência? Aí, ó, existe um sentimento de desesperança. Ele não tem mais esperança, né? Porque seus filhos já grandes já faleceram, então não existia mais essa esperança de ter sua família grande novamente, de ter sua casa cheia. Então, assim, você percebe que este homem foi acometido, né? Existem muitos sintomas. No capítulo 7, versículo 4, para encerrar, ele diz assim: quando me deito, fico pensando, quando vai demorar para eu me levantar. A noite se arrasta e eu fico me virando na cama até o amanhecer. Que sintoma é esse? De angústia, de insônia, né? Aquele sofrimento ali, entra dia, entra noite, e ele continua sofrendo, pedindo a Deus, que seria a fé dele, a crença dele, que aquele sofrimento acabe, né? Porque a sua alma está sofrendo. Ele não tem esperanças mais de viver. O capítulo 7, versículo 16, também tem: sinto desprezo pela minha vida, não vou viver para sempre. Deixa-me. Ou seja, ele não quer viver mais, ele despreza a vida dele, ele não tem mais esperança. O sentimento de fracasso, de inutilidade, os pensamentos negativos. Então, assim, qualquer pessoa está sujeito a ter uma doença mental, porque todo mundo passa por adversidades. Algumas pessoas conseguem, né, passar por adversidades de forma mais resiliente, devido a todo um apoio também, né? E outras pessoas adoecem com o tempo. Eu não sei se dá para vocês pegarem os versículos, mas muito bem colocado. Muito bem colocado. Realmente, né, a gente tem um exemplo de Jó, como a gente tem um exemplo também de Davi, né, devido à situação que ele se encontrou durante um período onde ele teve sintomas, né, deste problema, dessa doença de depressão, e é tanto que no próprio texto de Jó, vou usar justamente essa referência de Jó que você trouxe, né? Aonde Deus permitiu com que o inimigo tocasse nele. A única coisa que Deus disse que não tocasse, não tirasse a vida, ou seja, as doenças, as enfermidades que veio sobre ele, né? Justamente, eu creio que algumas sobre a consequência das perdas, porque é uma coisa que eu costumo falar para as pessoas, que não existe cristão peito de aço. Nós somos humanos e todos nós somos passivos de passar por aflições, né? Então, imagine aí para Jó perder os seus filhos, tanto que ele fala, né? Aquilo que me temia, né? E sobreveio, ou seja, o que ele temia era justamente a perda dos filhos, era o bem mais precioso que ele tinha nessa terra, eram os filhos, não era a riqueza material, né? Então, imagine a dor, a aflição que ele não teve
a pressão mental, não sei se a palavra é pressão ou se é opressão mental, né? É tanto que na Bíblia fala sobre as aflições de Jó, né? Então, nos dias de hoje não é diferente. Eu creio, né, que realmente é um problema que as igrejas têm que se trazer esse assunto, né, para que possa realmente dar um auxílio para as pessoas que passam por este problema. Então, eu louvo a Deus pelos pastores que são psicólogos, né, que já fazem esse trabalho, mas aqueles que não têm realmente conhecimento técnico, né, no meu caso, no caso da minha esposa, que as igrejas realmente busquem, né, pessoas qualificadas, né, pessoas que realmente têm um conhecimento técnico para estar palestrando nas igrejas sobre este assunto que já tem sido considerado como um problema de saúde pública no nosso Brasil, no nosso país. E, baseado nisso que eu estou te falando, eu queria saber de você se já existe, por parte das autoridades do nosso país, uma forma onde as pessoas possam ter direito a este atendimento, que eu acho que é um atendimento que todo cidadão tem direito. E como é que funciona no caso? A pessoa se sentir, acha que está com depressão. Qual é o primeiro passo que ela tem que fazer? E se as autoridades, se no caso no nosso país, existe meios para que a pessoa possa buscar esse auxílio de forma pública? Sim, nos municípios, a gente conta com o CAPES, né, que é o Centro para o Acompanhamento Psiquiátrico e Terapêutico. A grande questão... E aí tem as outras clínicas, né, também, ONGs, faculdades, que também disponibiliza de atendimento gratuito. Eu não sei aí na cidade de vocês, mas eu acredito que deva ter um CAP. Eu acho assim, acredite, pastores, mesmo existindo clínicas, mesmo existindo para algumas pessoas a condição financeira de buscar um tratamento, para alguns um plano de saúde, mesmo assim, o preconceito faz com que a pessoa continue sofrendo sem o apoio necessário e sem ajuda profissional. Se você for fazer uma ação social, onde você vai estar disponibilizando de profissionais, eu fiz uma ação social hoje na igreja que eu congrego, e você percebe que ainda as pessoas vão muito envergonhadas, né? Com receio que vão ser vistas do que o outro vai pensar, como é que o pastor, já que eu estou falando que o evento foi numa igreja, vai pensar, cadê minha fé? Como é que eu estou doente? Como é que eu estou depressivo? Então, assim, a preocupação e a vergonha do que o outro vai pensar tem impedido da pessoa buscar ajuda. Então, assim, como psicóloga clínica hoje, pessoas, né, que fazem parte do meu meio de relacionamento, que eu sei que precisa de atendimento, de acompanhamento, que tem condições, né, elas não buscam ajuda profissional por conta do preconceito, por conta da vergonha. Mas nos municípios existe sim, né, esses atendimentos. Eu fico muito feliz porque as igrejas, muitas igrejas já estão mais atentas, mais abertas para o profissional de saúde mental, né? Não só para falar da depressão, mas para falar sobre as outras doenças mentais. E eu acredito que quanto mais esse trabalho de conscientização, de divulgação e de união, né, entre líderes e profissionais de saúde mental e até outros tipos de profissionais
como estamos perto do Outubro Rosa, né? Que é o mês de conscientização do câncer de mama, por exemplo, e muitas das igrejas fazem ações sociais, palestras, na verdade, eventos para a mulher. Então, assim, esses eventos, essas conscientizações, elas não deveriam ser somente no mês que foi denominado a elas, né? Deveria existir sempre. Eu acredito que quando uma igreja, quando uma comunidade, quando um líder, quando um político, não sei, alguém que esteja mais à frente, compartilhe da sua humanidade e revele, eu já busquei ajuda, já aconteceu isso na minha família, foi eu que precisei, foi alguém que precisou, alguém próximo a mim. E a ajuda desse profissional fez uma grande diferença nesse tratamento, na melhora dessa pessoa, na qualidade de vida dessa pessoa. Eu acredito que essa conscientização e, de fato, verdade em não ter medo de expor o seu sofrimento pode ajudar aquele outro que tem sofrido há muito tempo e calado venha buscar ajuda. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta sobre prevenção, porque aí a gente pode falar um pouco sobre isso também. Então, pode estar falando sobre prevenção. Aqui não tem nenhuma pergunta, mas vamos já estar colocando, a gente ainda tem um pouquinho de tempo, né? Vamos estar colocando sobre esse assunto aí. Sim, então, assim, é muito importante as atividades físicas, né? O hábito de praticar atividade física. Tem pessoas que não gostam de praticar atividade física, tem pessoas que têm mais dificuldades. Eu acho que eu me encaixo nessas pessoas que não sou muito de estar em academia, mas a atividade física faz parte do tratamento de doenças mentais, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Então, a atividade física vai ajudar em tudo na nossa vida, na verdade, né? Então, assim, atividade física, a terapia é muito importante. Como eu já tinha falado antes, a medicação não vai tratar os fatores que desenvolveram essa depressão e sim os sintomas da doença. A fé, como a gente falou, né? Cada um na sua crença, a fé sim faz parte do tratamento. Artes terapias, né? Lazer, você costumar tirar de fato o seu tempo de autocuidado e você assistir filmes que você gosta, ouvir músicas que você gosta, ter o seu momento de lazer, seu momento de descanso, seu momento de sono, seu momento com a família. Às vezes tem pessoas que se sentem culpados por não estar trabalhando mais e depois percebe quando é acometido por uma doença que deveria ter aproveitado mais, né? Seu tempo livre, seu tempo em família, seu final de semana, seu feriado, que existe para a gente ter esse tempo de autocuidado, né? Dormir melhor, estar com as pessoas que a gente ama. A alimentação também ajuda, né? Em qualquer tratamento. E a prevenção, né? Mas eu acredito que a maior prevenção é, de fato, falar sobre o assunto. Conscientizar, né? Quebrar as barreiras e falar mais sobre o assunto, sobre a importância de dar prioridade ao cuidado com a saúde mental. E assim, como vocês, né, são pastores, e essa live aqui, por exemplo, é uma forma de amor, de cuidado, né, de empatia com o próximo. E aí vocês mostram o papel, né, o papel da igreja, né, o papel da família, da escola, da comunidade, em estar apoiando essas pessoas que estão sofrendo, que estão em estado de sofrimento, e está orientando a pessoa, de fato, a buscar outros meios de prevenção, que é buscar o psicólogo, o psiquiatra, se necessário, escutar o outro, acolher o outro, sem julgamentos, né? E, se necessário, medicações. Se vocês forem buscar aí em pesquisa, entre outros líderes,
vocês vão ter maior noção de quantos líderes já buscou ajuda psiquiátrica e terapêutica, até para dar continuidade à missão que vocês têm, né? Então, assim, é muito importante a gente conscientizar, a tratar mesmo sobre o assunto, a dar importância ao cuidado da saúde mental. E assim a gente vai estar prevenindo e ajudando os relacionamentos, né? Se todo mundo fizesse terapia, se todo mundo não buscasse terapia só quando tivesse já em processo de doença, mas em outras situações, os relacionamentos seriam melhores, o mundo seria melhor. Essa é a minha participação na live desta noite. Espero ter contribuído, ter trazido reflexão, né, informações para somar no trabalho de vocês e ajudar aí as pessoas que estão nos acompanhando. A live está sendo pelo Facebook, mas geralmente o meu trabalho na rede social é mais voltado para o Instagram, e aí vocês podem procurar lá, @Nadiane Carvalho PC, e está acompanhando lá as minhas reflexões, mensagens, momentos, né, que eu trago bastante de conscientização para ajudar as pessoas. Tá certo? Amém. Obrigada. Muito obrigado, né? Eu creio que foi bênção de Deus, né? Bênção porque você que está assistindo, né? Mais uma vez aqui, para aqueles que entraram depois, a psicóloga Nadiane Carvalho, que está lá na Bahia. Você vê como a tecnologia nos proporciona, né? A gente poder estar juntos aqui, conectados, mesmo com essa distância. Então, ela está lá em Camaçari, Bahia, minha cidade natal, e é uma mulher que, além de psicóloga, é uma mulher de Deus e esposa de pastor. Então, o que ela realmente trouxe para nós nesta noite, eu creio que foi algo tremendamente precioso, né? E muito obrigado também pela sua colocação a respeito do nosso trabalho, que realmente, como eu já falei, nós como igreja, nós já prestamos serviço social, na verdade, né? Então, a saúde mental, que a gente precisa também, como igreja, levar um suporte espiritual e um suporte técnico para as pessoas que carecem desse problema, né? Então, muito obrigado mesmo pela participação, por estar conosco trazendo aconselhamento, né, a respeito do combate, prevenção desta doença. E para que a gente possa estar encerrando, eu não poderia, né, como cristão e pastor, não poderia deixar aqui de mencionar a palavra de Deus, né? A fé. Então, nós cremos nos mandamentos, nos princípios da palavra de Deus, né? Eu creio que também é um remédio fundamental no tratamento dessa doença, porque você pode observar uma pessoa, no caso nós, evangélicos cristãos, nós que vivemos conforme os princípios bíblicos e vivemos conforme os mandamentos da palavra, isso é um tratamento que o próprio Deus, que é o maior cientista que eu creio que existe, é o Criador, ele é o dono da ciência. Então, eu creio no poder da palavra, no poder da Bíblia, né? E como um remédio fundamental também neste tratamento. Então, você que ainda não nos conhece, né? Você que é aqui de Porto Alegre, né? Você é convidado para estar conosco amanhã, aproveitando aqui ao vivo. Amanhã nós temos culto presencial, às 18 horas. E você que não puder estar conosco, estaremos transmitindo o culto da Luz para os Povos de Porto Alegre.
Então, desde já, vai aqui o nosso agradecimento em nome da Luz para os Povos de Porto Alegre, nosso agradecimento à psicóloga Nadiane Carvalho, agradecimento também do povo gaúcho, né, pela contribuição. Eu creio que realmente Deus trouxe algo muito valioso para as pessoas que assistiram, né? Então, deixa eu só aproveitar aqui, mencionar alguns nomes. Aqui, ó, um abraço aos nossos bispos, né? O bispo Guilherme, o bispo Ademir, que está nos acompanhando. O pastor Jean Lisboa também, grande abraço. Meu cunhado Miro, lá em Erechim, olha só, está nos acompanhando. A nossa irmã Amanda, a pastora Jaqueline, já falei aqui a nossa irmã Nora, a nossa irmã Neila, o nosso irmão Eliel, nosso irmão Josué, está também nos acompanhando. Um abraço também, meu amigo lá de Itabuna, olha só, um abraço, meu amigo Mauro, a irmã também, Lucimere, está nos acompanhando, com o irmão Daniel, a Cleonice também, amiga. O Feitosa também está nos acompanhando. Nossa, hoje foi bênção de Deus. Então, eu fiz questão de citar os nomes aqui de algumas pessoas para a nossa também irmã, amiga, psicóloga Nadiane, ter noção do quanto realmente as pessoas levaram a sério esta live, né? Louvo a Deus pela vida de cada uma das pessoas que acompanharam esta transmissão, esta palestra, esse bate-papo, e estamos aqui para trazer o suporte naquilo que vocês precisar, tá? Se sintam abraçados. Muito obrigado a todos. Vou deixar aqui mais uma palavrinha aí para a psicóloga. Gratidão pelo convite. Eu estou muito feliz, né, com esse encontro. Como a gente falou no início da live, né? 19 anos que a gente não se via. E a pandemia, né? O uso da rede social trouxe esse reencontro novamente, onde eu te vi novamente, conheci a sua esposa Solange, uma fofa. Muito obrigado pelo convite, pela confiança. Pode contar comigo. Eu estou longe, mas a internet faz estarmos perto, né? Obrigada a todos os pastores aí, a todos os irmãos, a todos os amigos do Facebook, né, que te segue, que está acompanhando a gente. Foi uma honra estar aqui com vocês. Me sinto grata. E breve a gente pode estar em outros momentos, né, tratando outros temas. Será um prazer em estar partilhando do conhecimento e somando aí no Sul, né? Estamos longe, mas estamos unidos, não é verdade? Amém. Então, muito obrigado. Eu quero informar também que se tiver algum irmão precisando de acompanhamento, que talvez tenha receio de fazer terapia na cidade que mora, por vergonha, alguma coisa desse tipo, eu também realizo terapia online. Então, é só seguir lá na rede social. Vocês podem pegar também o meu contato do WhatsApp com o pastor Muriel e a pastora Solange. E qualquer coisa, eu estou aqui na Bahia, mais pronta para acompanhar, para ajudar e para trabalharmos juntos na melhora. Amém. Muito obrigada, então. Vou só estar orando, né, para que a gente possa encerrar da forma como a gente iniciou, com oração. Então, muito obrigado, tá? Então, você que está aí na sua casa, que está nos acompanhando, se você gostou, achou que realmente foi útil este bate-papo, essa palestra, né? Eu peço a você que possa, neste momento, juntamente com a parte teórica, possa estar exercendo a sua fé neste momento. Se você puder, coloca a mão no seu coração,
ou coloca a mão na tua cabeça se você acha que está passando por este problema, desta doença mental. Nós vamos estar orando. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos cada uma dessas pessoas que estão passando por este problema. Nós cremos que o Senhor é o dono da ciência, que o Senhor é o dono da sabedoria, que o Senhor é o Deus do impossível. E assim nós oramos por cada uma das pessoas que tem sofrido com essa doença da depressão. Nós repreendemos agora, no nome de Jesus, determinamos a cura, o milagre, para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor possa continuar a abençoar cada uma das pessoas que assistiram, que a tua paz, que a tua graça, o teu amor se estenda a cada uma delas, a tua provisão, que o Senhor venha trazer conforto a essas pessoas, que o Senhor possa também abençoar a psicóloga Nadiane, que o Senhor possa continuar a abençoar a família dela, que o Senhor possa retribuir a ela essa mensagem que ela trouxe para nós nesta noite, trazendo um conhecimento teórico sobre esse problema, que o Senhor possa recompensá-la da melhor maneira possível, Pai. Assim nós te louvamos, te agradecemos, te pedimos estas bênçãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, muito obrigado a vocês. Vamos estar encerrando aqui. E até a próxima, se Deus quiser. Grande abraço à psicóloga, abraço à família também que está aí acompanhando, né? A sua irmã, a sua mãe, um abraço, esposo, tá? Que Jesus abençoe cada um de vocês, cada uma das pessoas que nos assistiram. Grande abraço. Tchau, boa noite. Tchau.